A liturgia da palavra desse final de semana nos faz a reflexão a respeito da palavra de Deus. Nós vamos à igreja, à missa, e será que um dia a gente se perguntou: para que eu vou à igreja? Para que eu vou à missa? Às vezes, alguns vão à missa para pagar uma promessa, outros vão à missa porque pediram uma intenção, outros vão à missa porque é um costume ir à missa todos os finais de semana, mas a gente está se perguntando: para que eu vou à missa? Às vezes nós vamos à missa por certas obrigações que nós vamos criando, inventando. Como disse, às vezes nós vamos à missa por ocasião da missa do 7º dia, que não é o nosso caso. Muitas pessoas vão à missa somente no dia do 7º dia, se bem que ultimamente a missa do 7º dia está tão rarinha, que daqui mais uns anos vai sobrar ninguém, só vai sobrar o defunto e o padre para rezar a missa, que nem gente para ir na missa 7º dia vai mais. Mas bem antigamente o povo ainda ia na missa no 7º dia. A gente, quando vai à missa, tem que se perguntar: para que eu vou à igreja? Eu vou à igreja para ouvir a palavra de Deus. Só isso. Só isso. Claro que eu posso mandar celebrar a missa por uma intenção e outra, mas eu vou à missa para ouvir a palavra de Deus. É o que é de mais fundamental e primário. O restante é somente secundário, e muito, muito secundário. Eu vou à missa para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é o centro da vida cristã, da vida litúrgica. É através da palavra de Deus que eu posso mudar a minha vida. É a palavra de Deus que me dá um novo ânimo, entusiasmo à minha vida cristã. Só a palavra de Deus. Por isso que a gente precisa se reorganizar a nossa vida para que a gente possa ouvir essa palavra e colocar essa palavra como centro da minha espiritualidade. Aí depois você pode rezar pelos seus entes queridos, pelos defuntos. Tem gente que vai na missa, manda rezar a missa pelo defunto. Se o padre ler o nome errado do defunto dele, parece que não vale mais a missa. A missa não precisa ficar preocupado se o padre erra o nome do defunto, não. Ela tem o mesmo valor. Porque se eu coloco a palavra de Deus como centro da minha vida, aí tudo se resolve. Eu estou dizendo isto em vista da primeira leitura e do livro de Lucas, no 1º capítulo. Nós líamos agora há pouco o livro da primeira leitura de Neemias. Neemias proclama a palavra de Deus. O período onde se escreve o livro de Neemias foi a volta do povo do exílio. Aí por volta do ano 445 a.C., o povo voltava do exílio. Enquanto o povo esteve escravo na Babilônia, tudo se destruiu. A vida espiritual do povo virou um caos. Até as muralhas de Jerusalém foram rebentadas. O templo ficou quase que destruído.
E agora o povo voltando do exílio, ficaram lá décadas e décadas, sem ouvir a palavra. Você já imaginou a gente ficar a vida toda sem ouvir a palavra de Deus? E agora é hora de reconstrução, é hora da volta, é hora de reconstruir o muro de Jerusalém, porque os inimigos invadiram Jerusalém. As cidades antigas eram cercadas, muradas, para se proteger dos inimigos. Aí, Deus como que inspira Neemias. Neemias está na Pérsia. E Deus como dizendo para ele, volte para Jerusalém para reconstruir os muros. E Neemias pede ao governador, aliás, o rei da Pérsia, e ele permite, ele volta para Jerusalém, reconstrói o muro de Jerusalém, faz a reforma do templo de Jerusalém, e entre aspas estava tudo já tranquilo. Neemias volta para a Pérsia. Daí 12 anos soube que o povo estava do mesmo jeito, nada havia mudado. Por quê? Porque a palavra de Deus ainda não tinha sido proclamada. E agora era hora de se proclamar a palavra de Deus. Aí Neemias vai na praça pública, e durante um dia, de manhã até o meio-dia, ele proclama a palavra. Nesse texto de Neemias 8, nasce aqui o judaísmo. O judaísmo é o livro, é a religião do livro. É claro que naquele tempo de Neemias, nós não tínhamos a Bíblia como nós a temos hoje. Eram pergaminhos que se liam, que se desenrolavam. E à medida que ia se desenrolando os pergaminhos, as pessoas iam lendo o hebraico. Neemias, na praça, lê a palavra de Deus a manhã toda. Porque a igreja foi feita para proclamar a palavra de Deus. Essa foi a missão de Jesus. Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova. Mas nós fomos perdendo essa expectativa do anúncio da palavra de Deus. E o sacerdote, junto com Esdras, começam a ensinar e explicar a palavra. Essa palavra tocou profundamente a vida daquele povo. O sacerdote começou a mostrar para o povo o seu pecado. E aqueles trincos da muralha de Jerusalém eram os trincos dos pecados do povo. E o texto bíblico de hoje diz que o povo começou a chorar quando ouviu a palavra de Deus. E a palavra de Deus proclamada, ela atinge a nossa vida. E quando a palavra de Deus não é proclamada, ela não atinge a nossa vida. O que atinge e fere a nossa existência é a palavra de Deus, e mais nada. Mais nada. Não havia um pensamento humano. A homilia, a pregação foi em cima da palavra de Deus. Às vezes nós vamos à igreja e queremos ouvir coisas bonitas do padre. Tinha um padre por aí que as homilias deles eram todas sobre futebol. Ele ficava a semana toda assistindo jogo de futebol e no domingo ele passava o release. E o povo ficava encantado, né? Porque quanto menos você fala, melhor o povo, mais o povo gosta. Porque aí não muda nada mesmo. E tem outro padre, esse padre acho que morreu. Ele na missa, ele dá receita de bolo. E o povo já vai à missa pensando qual a receita
que vai ser da próxima missa. E todo mundo gosta, porque nós gostamos daquilo que não muda a nossa vida. Quando nós pregamos a palavra e a palavra atinge a nossa vida, aí nós ficamos incomodados. Mas enquanto nós ficamos falando de time de futebol, mesmo talvez de política ninguém fala, né? Isso daí porque é difícil mesmo, né? Não tem padre que fala sobre isso. Mas falar de time de futebol, de receita de bolo, a gente gosta. E Esdras proclamou a palavra a manhã toda. E o povo começou a chorar. Chorar por causa de quê? Chorar de emoção? Não! Chorar por causa dos seus pecados. A palavra de Deus é uma luz, é um facho. Ela incide sobre a nossa vida. A palavra de Deus ilumina os meus pecados e me faz descobrir pecador. Por isso que o povo começou a chorar, porque a palavra de Deus tinha atingido profundamente a sua vida. O texto de Neemias 8 diz que quando Esdras abriu a Bíblia, isto é, desenrolou os pergaminhos, o povo ficou de pé para ouvir a palavra de Deus. E Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e o povo respondeu levantando as mãos, porque assim era o costume cristão. Amém, amém. Só se diz amém, presta atenção, diante da palavra de Deus. Hoje qualquer conversinha o povo fala amém. Você vai nesses movimentos por aí, o povo pergunta, você entendeu? Diga amém. E vai todo aquele bobão, amém. Não, amém só diante da palavra de Deus, só diante da palavra de Deus. Aí o povo disse amém, significando o quê? Nós vamos viver a palavra de Deus. E o amém só é possível dizê-lo depois do choro e das lágrimas, do arrependimento. E enquanto não houver arrependimento, não se diz amém. Amém significa, eu vou cumprir o que eu estou ouvindo nesse momento. Amém não é festa. E hoje virou uma festa, né? Todo mundo fala amém para qualquer negócio, para qualquer coisa. O texto diz que o povo se inclinou e prostrou-se diante do Senhor com o rosto em terra, em adoração à palavra. É assim que nós veneramos, amamos a palavra. Não é fazendo esse gestinho que o povo às vezes faz na igreja. A pessoa chega na igreja, faz um espantozinho para Jesus, assim. Parece estar manco, né? Você faz isso também quando você entra na igreja? Como é que você cumprimenta quando você entra na igreja? Você faz uma genuflexão, ou você faz um espantozinho assim, dá uma meia... Eu vou fazer para vocês verem aqui na frente, aqui, ó. Não, o povo de lá inclinou-se e ajoelhou-se em adoração pela palavra. É o que muda a minha vida, irmãos, é a palavra de Deus. E quando eu sou tocado por essa palavra, eu me inclino profundamente diante dela. Inclinar-se diante da palavra é a mesma coisa de dizer, eu aceito essa palavra. Essa palavra tem a força para orientar a minha vida, como nos diz o Salmista 118. A palavra de Deus é luz para a minha vida e lâmpada para os meus passos. E eles, quando leram atentamente o livro, eles começaram a compreender a palavra. Por quê, irmão? Porque eles tinham se afastado da palavra. Eles ficaram lá no exílio da Babilônia, e o povo tirava sarro deles. Oh,
onde está o Deus de vocês? Por isso que o salmista depois diz: e nós pendurávamos nossas harpas, e chorávamos as nossas lamentações, porque nós não tínhamos mais o Deus que nos acompanhava. O povo foi se afastando de Deus. Afastar-se de Deus é afastar-se da sua palavra. O texto lembra que o povo começou a chorar. Chorar não de tristeza, de alegria, por ter ouvido a palavra. E aí Neemias conforta o povo, dizendo: olha, não chorem, voltem para suas casas e comecem a fazer a festa, comam doces e repartam com aqueles que nada prepararam. Quando eu ouço a palavra, a minha vida se transforma. E em Neemias está a experiência do dízimo, está ali, irmãos. É porque a palavra de Deus atingiu a minha vida, e quando a palavra de Deus atinge a minha vida, eu começo a viver isto que Neemias aconselha seu povo. Diz ele: ide para vossas casas, comei carnes gordas, e tomai bebidas doces, e reparti com aqueles que nada prepararam, porque esse é o dia santo. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Deus só se alegra quando a gente começa a ouvir a sua palavra e colocá-la em prática. A minha força, irmão, está na palavra de Deus. Descubra isso e certamente você será feliz. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,